Jesus Cristo não foi odiado pelos arcontes, apenas por pregar amor, mas por revelar que a prisão só existe enquanto você acredita que este mundo é a origem da sua alma. Os arcontes, inteligências descritas na gnose como forças psíquicas parasitárias, servem ao demiurgo, também chamado Yaldabaoth, o princípio criador inconsciente que sustenta um mundo de repetição, medo e esquecimento. E é exatamente por isso que, segundo a gnose, eles odeiam Jesus Cristo. Não o Jesus domesticado pela religião, mas o Cristo gnóstico, o portador da gnose viva, aquele que expôs o mecanismo da prisão. A dor que você sente hoje não é vida difícil, é memória bloqueada. A crença errada que te venderam foi que o problema é o seu comportamento. Segundo o gnosticismo, o verdadeiro problema é a ignorância induzida da sua origem espiritual. Jesus, na gnose, não veio fundar culto, veio romper o feitiço. Ele ensinou que o reino não está fora, que o Pai verdadeiro não é o demiurgo, e que a salvação é despertar da mentira ontológica. Isso é o que os arcontes temem, não sua fé, mas sua compreensão. Porque quando você entende, a autoridade deles desmorona. Os arcontes odeiam Jesus, porque ele revelou que a obediência cega sustenta a prisão, e que a gnose dissolve o poder deles sem luta, sem revolta, apenas com lucidez. E se o medo que você sente ao pensar nisso não for seu, mas um reflexo da Matrix tentando se proteger? O que muda na sua vida se você parar de adorar um Salvador externo e começar a reconhecer o Cristo como consciência desperta dentro de você? O que acontece quando você percebe que entender isso é exatamente o que sempre tentaram evitar que você entendesse? Quer que eu continue aprofundando como os arcontes operam na mente cotidiana e porque a compreensão já é um ato de libertação? Ou prefere que eu revele o ponto exato onde o sistema perde totalmente o controle sobre a sua consciência? Você sente quando a mente tenta fugir no exato momento em que algo verdadeiro começa a se aproximar. Esse impulso de distração não é seu aliado. É o reflexo direto da Matrix se protegendo. O controle nunca começa com correntes, começa com identidade. Enquanto você acredita plenamente ser o personagem, nada precisa te vigiar. A vigilância já está instalada dentro. O demiurgo governa esse espaço de confusão. Não como tirano externo, mas como lógica do mundo cego. Um mundo que funciona, mas não sabe por quê. E isso é o que Jesus rompe. Quando Cristo diz, vós sois de baixo, eu sou de cima, ele não está insultando. Ele está apontando níveis de consciência. De baixo é a identificação total com a matéria e a mente. De cima é a origem que observa sem se misturar. Essa frase separa dois mundos dentro do mesmo ser. Os arcontes odeiam essa separação, porque ela revela que o poder deles é circunstancial, não absoluto, não eterno, condicionado à ignorância. Quando Jesus afirma, o reino de Deus está dentro de vós, ele desmonta todo o intermediário. Nenhuma hierarquia sobrevive a essa afirmação. Nenhuma autoridade externa permanece intacta. Se o reino é interno, o controle externo é fraude. A Matrix depende de mediação constante. Cristo elimina o mediador. Isso é imperdoável para os arcontes, porque sem mediador não há obediência. Sem obediência não há sistema. Sem sistema não há demiurgo reinando. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa frase não promete conforto, promete ruptura. Libertar não é agradar. Libertar é retirar o chão falso. A verdade que liberta é a gnose, não a crença. Crença pode ser moldada. Compreensão não se curva. Os arcontes odeiam isso, porque verdade percebida não pode ser desvista. A culpa constante não vem de Cristo. Ela vem do sistema que sequestrou sua imagem. Jesus diz, nem eu te condeno. Essa frase é dinamite espiritual. Sem condenação, não há chantagem emocional. Sem chantagem, o controle enfraquece. O demiurgo precisa da culpa para manter o ciclo. Cristo remove a culpa. Por isso sua mensagem foi invertida, para manter o medo vivo. Meu reino não é deste mundo. Essa frase não é poética, é ontológica. Cristo separa o mundo da forma do mundo da origem. Ele afirma que este sistema não é final. Isso quebra o feitiço da totalidade. Os arcontes só dominam quando este mundo parece tudo. Quando surge outro nível, o domínio colapsa. A Matrix não suporta relativização. Ela exige exclusividade. Quando Jesus diz, quem tiver ouvidos para ouvir, ouça, ele não fala de som. Ele fala de capacidade interna. Nem todos estão prontos para perceber. E isso não é elitismo, é maturação da consciência. Os arcontes trabalham para manter todos surdos por dentro. Muito estímulo, pouca presença. Cristo chama ao silêncio lúcido. Silêncio é a ameaça direta ao controle, porque no silêncio a mente perde tração.
e a centelha reaparece. Antes que Abraão existisse, eu sou. Aqui Cristo não fala de tempo histórico, ele fala do estado de ser. O eu sou antecede toda a narrativa. É identidade sem forma, é consciência pura. Isso não pode ser controlado. O demiurgo governa o que tem nome e forma. O eu sou escapa, e os arcontes sabem disso. A Matrix ensina que você nasce incompleto. Cristo revela que você esqueceu. Isso muda tudo. Porque quem nasce incompleto precisa de sistema. Quem esqueceu precisa de lembrança. A lembrança é interna. Nenhuma estrutura controla quem lembra. Os arcontes odeiam a memória espiritual, porque ela dissolve a autoridade deles sem confronto, apenas pela clareza. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Cristo fala da percepção. Olhos aqui não são órgãos, são consciência. Quando a percepção se alinha, o corpo inteiro muda. Isso não é milagre externo, é reorganização interna. A Matrix depende de percepção fragmentada. Cristo ensina percepção íntegra. E isso desmonta o jogo. Jesus não promete salvar o mundo, ele promete despertar o indivíduo. O sistema só cai um por um, nunca em massa. Os arcontes sabem disso. Por isso incentivam multidões, rituais vazios, barulho espiritual. Cristo chama poucos, silenciosamente. Porque despertar não é espetáculo, é colapso interno da mentira. E isso se espalha sem controle. Não podeis servir a dois senhores. Ou a consciência ou o sistema. Não existe neutralidade. A tentativa de conciliar é a armadilha. A Matrix adora conciliação. Cristo exige escolha. Escolha interna, não ideológica. Isso assusta o ego e apavora os arcontes, porque escolha consciente encerra o domínio. Quando você sente desconforto ouvindo isso, observe. Não lute, observe. Esse desconforto não é ameaça real, é a identidade falsa se defendendo. Cristo não confronta você. Ele confronta o que não é você. Os arcontes odeiam essa precisão, porque ela separa sem violência, e o controle se perde. Quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Aqui, vida não é biológica, é identidade fabricada. Perder o personagem é encontrar o ser. A Matrix te implora para nunca perder o personagem. Cristo te convida a soltá-lo. Isso é libertação real, não simbólica. Os arcontes vivem do apego à persona. Sem persona, não há prisão. E se essas palavras não estiverem te ensinando nada, mas lembrando algo? E se o incômodo for o sinal, não o erro? E se entender isso não for acumular conhecimento, mas perder ilusões? O que exatamente dentro de você reage quando Cristo deixa de ser externo? Quem você seria sem a narrativa que te deram? Até onde essa compreensão pode avançar antes que o medo tente interromper? O que acontece se você não fugir dessa percepção agora? Quem permanece quando a Matrix não encontra mais onde se apoiar? E por que justamente agora essa pergunta começa a ficar impossível de ignorar? Você percebe como a mente tenta transformar tudo isso em teoria para não permitir que vire experiência. A teoria é segura para a Matrix. Ela ocupa o intelecto e mantém a consciência intocada. Cristo não falou para intelectuais. Falou para quem sentia o peso do mundo por dentro. Quando ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados, ele aponta para o esgotamento da identificação. Cansaço não é físico, é existencial. É a alma sufocada pela repetição. Os arcontes mantêm o ciclo justamente pelo desgaste. Um ser exausto não questiona, ele apenas continua. Porque vedes o cisco no olho do teu irmão e não a trave no teu. Essa frase desmonta o mecanismo central da distração. Olhar para fora é o truque mais antigo da Matrix. Enquanto você acusa, compara, julga, você não se observa. Cristo vira o olhar para dentro. Isso é intolerável para o sistema. A observação interna quebra o automatismo. Sem automatismo, não há previsibilidade. Sem previsibilidade, não há controle. Os arcontes odeiam essa inversão. Buscai primeiro o reino, não depois, não quando sobrar tempo. Primeiro. Isso não é moral, é prioridade de consciência. A Matrix te ensina a buscar sobrevivência, status, validação. Cristo ensina a buscar lucidez. Tudo o mais perde poder quando a lucidez aparece. O demiurgo governa o secundário. O essencial escapa ao alcance dele. Por isso, a busca interna é sabotada. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Ansiedade é ferramenta de aprisionamento temporal. Ela projeta a consciência para fora do agora. No agora, o sistema enfraquece. Cristo chama para a presença viva, não como técnica, mas como estado natural. Os arcontes precisam do futuro e do passado. O agora consciente não tem brechas. Nele, a identidade falsa não se sustenta. Por isso,
O agora é evitado. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Aqui não há ascetismo cego, há desidentificação. Negar-se é negar o personagem automático. O ego confunde isso com morte, mas o ser reconhece como alívio. A Matrix sobrevive da afirmação constante do eu. Cristo propõe o colapso desse centro falso. Sem centro falso, o controle some. Os arcontes sabem disso. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Essa frase não absolve o sistema. Ela revela a ignorância estrutural. Ignorância é o pilar do domínio. Não saber o que se faz mantém o ciclo rodando. Cristo não combate ignorância com punição. Ele expõe com consciência. A exposição dissolve o poder oculto. Os arcontes dependem do não visto. Quando visto, enfraquecem. Vigiai. Uma palavra simples, mas devastadora. Vigiar é estar presente. É observar sem se fundir. Cristo resume todo o caminho nisso. A vigilância interna impede o sequestro da atenção. A Matrix se alimenta de atenção dispersa. A atenção reunida é ameaça direta. Por isso, vigiar nunca foi incentivado. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino. Aqui, Cristo separa discurso de consciência. Palavra não é transformação. Ritual não é gnose. A Matrix ama repetição vazia. Cristo exige coerência interna. Sem coerência, não há despertar. Os arcontes estimulam a fala espiritual, mas temem o silêncio lúcido, porque no silêncio a verdade emerge. Vós sois a luz do mundo. Não no sentido moral, mas ontológico. Luz é consciência. Cristo não cria luz em você, ele aponta que ela já está aí. A Matrix funciona apagando essa evidência. Quando você percebe a luz como sua natureza, o medo cai. Sem medo, o sistema perde tração. Os arcontes odeiam essa lembrança. O olho é a lâmpada do corpo. A percepção define a realidade vivida, não os fatos externos. Quando a percepção muda, o mundo muda. Cristo ensina isso sem psicologia, sem método, apenas como fato da consciência. A Matrix tenta mudar o mundo externo para te manter ocupado. Cristo muda o eixo interno. Isso é a libertação real. Por isso foi ocultado. Se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Permanecer não é repetir, é habitar. Habitar a consciência apontada. Cristo não quer seguidores, quer estados de ser. Estados não podem ser institucionalizados. Os arcontes precisam de instituições. Um ser consciente não se encaixa. Ele não se opõe, ele transcende, e isso desmonta tudo. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Vida aqui não é acúmulo, é presença plena, é sentir sem medo, agir sem compulsão. A Matrix oferece sobrevivência prolongada. Cristo oferece vida desperta. Sobrevivência mantém o ciclo. Vida consciente rompe o ciclo. Os arcontes odeiam essa distinção, porque ela revela a pobreza do sistema. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa chamada ecoa agora, não como som, mas como ressonância interna. Algo em você reconhece antes de entender. Esse reconhecimento não vem da mente, vem da centelha. A Matrix tenta abafar essa ressonância com dúvidas, mas a dúvida já é sinal de fissura. Onde há fissura, há luz entrando, e isso não pode ser desfeito. Se nada disso fosse real, por que mexeria tanto com você? Porque o corpo reage antes da razão. Porque o medo surge exatamente quando a compreensão se aproxima. O que dentro de você sente que algo antigo está sendo tocado. Quem você seria se essa lembrança avançasse mais um passo? O que exatamente tenta te puxar de volta para o automático agora? Até onde essa percepção pode ir se você não interromper? E o que acontece com a Matrix quando você simplesmente permanece atento? Você percebe como, quando a atenção começa a se estabilizar, surge uma urgência súbita para fazer qualquer outra coisa. Esse impulso não é produtividade, é fuga. A Matrix se sustenta no movimento contínuo da mente. Parar é perigoso. Cristo nunca incentivou pressa espiritual. Ele sempre trouxe a consciência de volta ao agora. No agora, não existe narrativa automática. Sem narrativa, o personagem começa a falhar. E onde o personagem falha, o controle enfraquece. É aí que os arcontes perdem terreno. Bem-aventurados os pobres de espírito. Isso nunca falou de miséria externa. Pobre de espírito é quem não se apoia em identidade rígida. É quem não carrega certezas mortas. A Matrix precisa de certezas fixas para prever comportamentos. Cristo aponta para o vazio fértil, onde não há rigidez, não há captura. Os arcontes odeiam esse vazio consciente, porque nele não existe onde se agarrar. É liberdade silenciosa.
Quando Cristo se cala diante das acusações, ele ensina mais do que falando. O silêncio não reage, e o sistema só sabe operar pela reação, provocar, culpar, ameaçar. Tudo isso exige resposta. Cristo não responde. Esse silêncio desmonta essa engrenagem. A Matrix não sabe lidar com quem não entra no jogo. Os arcontes dependem da sua resposta emocional. Sem resposta, eles enfraquecem. O silêncio consciente é resistência absoluta. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Aqui Cristo inverte toda a lógica hierárquica. A Matrix vive de comparação. Sempre alguém acima, alguém abaixo. Isso mantém o ego ativo. Cristo dissolve a escada. Sem escada, não há disputa. Sem disputa, não há energia drenada. Os arcontes odeiam essa inversão, porque ela remove o motor do sistema. Quando você começa a perceber que não precisa provar nada, algo se rompe. A necessidade de validação é uma âncora invisível. A Matrix te mantém preso pelo olhar do outro. Cristo devolve o eixo para dentro, o Pai que vê em secreto. Então, se ninguém precisa ver, o controle social cai. Sem controle social, o medo diminui. Sem medo, o indivíduo se torna imprevisível. Imprevisibilidade é caos para os arcontes. Por isso, a validação é estimulada. Não ajunteis tesouros na terra. Tesouro aqui não é só material. É apego. É identidade acumulada. Tudo o que você acha que é vira peso. Cristo chama ao desapego interno. Desapegar não é perder, é descomprimir. A Matrix precisa de você cheio de pesos. Pesos te tornam lento, previsível, cansado. Leveza é ameaça. Quando Cristo expulsa os vendilhões do templo, o gesto é interno. O templo é a consciência. Os vendilhões são pensamentos invasores. Negociação constante, troca, barganha. A mente vende paz em troca de obediência. Cristo vira a mesa. Ele interrompe o comércio interno. Sem comércio, não há dívida. Sem dívida, não há culpa. Os arcontes perdem a alavanca principal. Vigiai e orai. Orar aqui não é pedir, é alinhar, é permanecer atento. A vigilância impede a invasão automática. A Matrix depende do descuido. Cristo ensina a presença contínua. Presença não dorme. Onde há presença, não há sequestro. Isso é intolerável para os arcontes. Quando você começa a observar a emoção sem se fundir, algo muda radicalmente. A emoção perde comando. Ela aparece, mas não governa. Cristo nunca pediu repressão. Ele apontou consciência. A Matrix precisa que você seja arrastado. Arrastado pela raiva, pelo medo, pelo desejo. Cristo devolve o volante. Quem dirige a si mesmo não é dirigido. Os arcontes odeiam isso. Não julgueis. Julgar fixa identidades. Fixar identidade é congelar consciência. A Matrix se alimenta de rótulos. Cristo dissolve rótulos. Sem rótulos, não há narrativa estável. Sem narrativa, o controle se fragmenta. A mente fica sem chão, mas o ser encontra espaço. Esse espaço é liberdade. Quando você percebe que não precisa corrigir o mundo para estar em paz, algo se solta. A necessidade de consertar tudo é a armadilha. Ela mantém a atenção sempre fora. Cristo não conserta o mundo, ele desperta o indivíduo. O mundo muda como consequência. A Matrix prefere reformas externas. Cristo promove ruptura interna. Ruptura interna não pode ser prevista, por isso é temida. Eu sou o caminho, não no sentido de rota externa, mas como estado de consciência. O caminho não leva a algum lugar. Ele é vivido. A Matrix oferece mapas. Cristo oferece presença. Mapas mantêm você andando. Presença faz você parar e ver. Ver encerra a busca. Quando você entende que a busca incessante é parte da prisão, algo se dissolve. Buscar mantém a falta viva. Cristo aponta a completude esquecida. Nada precisa ser acrescentado. A Matrix depende da sensação de insuficiência. Insuficiente consome, obedece, espera. Completo observa. Quem observa não corre. Quem não corre não alimenta o sistema. Os arcontes odeiam essa quietude. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Isso não é derrota, é rendição consciente. Rendição não ao sistema, mas à origem. A Matrix teme rendição verdadeira. Ela prefere controle. Cristo solta o controle. Sem controle, o sistema não encontra onde segurar. A centelha retorna à fonte. E o ciclo se rompe. Quando você sente que algo em você começa a relaxar ouvindo isso, observe. Relaxar não é desistir. É soltar a luta inútil. A luta mantém a identidade ativa. Cristo não luta contra a Matrix. Ele a atravessa. Atravessar não deixa marcas visíveis, mas muda tudo por dentro. E o que muda por dentro não volta atrás. Isso é o que eles mais temem. O que acontece com a Matrix quando você não reage?
Quem permanece quando não há resposta automática? E por que essa pergunta começa a ficar impossível de ignorar agora? Você começa a notar que a mente tenta capturar essas palavras e transformá-las em conceito. Porque conceito não ameaça, mas percepção ameaça tudo. A Matrix prefere que você entenda sem sentir. Sentir desloca o centro. Quando o centro se desloca, o controle perde precisão. Cristo nunca pediu adesão intelectual. Ele convocou presença. Presença não se arquiva, ela acontece agora. E agora é sempre o ponto cego do sistema. É aí que os arcontes falham. Quando Jesus diz, quem tem ouvidos, ouça, ele chama para um tipo de escuta que não passa pela mente discursiva. É escuta direta, sem filtro, sem defesa. A Matrix se protege criando camadas. Cristo remove camadas. Cada camada removida devolve potência à consciência. Os arcontes dependem da espessura do véu. Quando o véu afina, o medo aparece. O medo é o último guardião. Você percebe como a urgência do mundo perde força quando a atenção se recolhe. A urgência é fabricada. Ela mantém você reativo. Cristo desmonta a reação chamando ao discernimento. Discernir não é julgar. É ver sem se confundir. A Matrix confunde ver com interpretar. Cristo separa os dois. Quando você vê sem interpretar, o poder do ruído cai. E o silêncio começa a governar. Permanecei em mim. Permanecer não é esforço. É cessar a fuga. A fuga sustenta o personagem. Cristo convida a ficar. Ficar com o desconforto até ele dissolver. A Matrix ensina a anestesiar. Cristo ensina a atravessar. Atravessar revela que o medo não era o fim. Era o portal. Quando você não reage, algo antigo tenta provocar. Provocar é chamar de volta ao jogo. Cristo não entra no jogo. Ele expõe a mecânica. Expor a mecânica tira o mistério do poder. Sem mistério, não há fascínio. Sem fascínio, não há obediência. Os arcontes odeiam ser vistos, porque o visto perde autoridade, e a autoridade deles é invisível. Eu sou a luz do mundo. Luz aqui não ilumina objetos. Ela revela o que estava oculto. Cristo revela a própria consciência como referência. A Matrix prefere referências externas. Elas podem ser trocadas, manipuladas, vendidas. Consciência não. Quando a consciência vira referência, o sistema não tem alavanca. Não há onde puxar. Não há onde prender. Você começa a perceber que a sensação de culpa perde fundamento. Sem culpa, o passado não domina. Sem passado dominante, o futuro perde ameaça. Cristo corta a linha do tempo pela raiz. Ele traz tudo para o agora vivo. A Matrix precisa do tempo psicológico. Cristo dissolve o tempo psicológico. Sem tempo psicológico, a ansiedade evapora. Sem ansiedade, o indivíduo fica inteiro. Inteiro não é controlável. Eu e o Pai somos um. Isso não é exclusividade, é estado de união. Cristo aponta a identidade com a origem. A Matrix se sustenta na separação. Separação cria carência. Carência cria dependência. Cristo revela a unidade. Unidade não depende. Dependência é o alimento do sistema. Quando você sente que algo em você relaxa, observe quem relaxa. Não é o corpo apenas, é a identidade. Cristo não relaxa o corpo para te confortar. Ele relaxa a identidade para libertar. A Matrix confunde conforto com liberdade. Conforto mantém a prisão macia. Liberdade desmonta a cela. Os arcontes preferem conforto, porque conforto não desperta. Não tem mais. Essa frase aparece repetidamente. Medo é a cola do controle. Sem medo, as engrenagens escorregam. Cristo não combate o medo com promessa. Ele o atravessa com presença. Presença mostra que o medo não tem substância. A Matrix precisa que o medo pareça sólido. Quando o medo dissolve, o comando cai. E o silêncio assume. Você nota que o impulso de explicar tudo surge quando a percepção aprofunda. Explicar é uma defesa. Cristo não explica para convencer. Ele aponta para ver. Ver encerra a explicação. A Matrix depende de narrativas contínuas. Cristo encerra narrativas com realidade direta. Onde a realidade toca, a história cai. Sem história, o personagem perde palco. E o palco era o domínio. Segue-me. Não como um movimento físico, mas como um alinhamento interno. Seguir é ajustar a atenção. A Matrix quer atenção dispersa. Cristo quer atenção reunida. Atenção reunida é poder soberano. Soberania interna não se negocia, não se compra, não se vende. Por isso é temida. Quando você percebe que não precisa mudar nada externamente para sentir clareza, algo se desarma. A Matrix promete mudança externa para adiar a libertação. Cristo entrega clareza imediata. Imediato é perigoso para o sistema.
porque não deixa tempo para a adaptação do controle. A clareza aparece sem aviso, e quando aparece, não pede permissão, ela apenas se estabelece. Os arcontes odeiam a clareza súbita, porque não conseguem se antecipar. Quem vê a mim, vê o Pai. Ver aqui é reconhecer, reconhecer é lembrar. Cristo não cria ponte externa, ele revela a identidade compartilhada. A Matrix sobrevive da distância entre você e a origem. Cristo remove a distância. Sem distância, não há caminho a percorrer. Sem caminho, a busca termina. E a busca era a prisão. Você começa a notar que a necessidade de aprovação diminui. A aprovação era o gancho social. Cristo corta o gancho. O Pai vê em secreto. Se o essencial acontece no secreto, o palco perde poder. A Matrix precisa do palco. Sem palco não há espetáculo. Sem espetáculo não há distração. Sem distração, a atenção retorna. E a atenção liberta. Quando a atenção retorna, o corpo responde. Respiração muda. Tensão cede. Cristo não ensina técnica corporal. Ele altera a raiz da tensão. A raiz era a identificação. Sem identificação, o corpo descansa. Descanso real não vem do sono, vem do fim da luta interna. A Matrix mantém a luta ativa. Em verdade vos digo, Cristo não negocia a verdade, ele a afirma como realidade direta. A Matrix negocia tudo, ela relativiza para manter controle. Cristo é preciso. Precisão corta ilusões, ilusões sustentam o domínio. Quando a precisão entra, a ilusão cai, e com ela cai o poder oculto. Você percebe que a mente tenta acelerar o final. Ela quer concluir, fechar, arquivar. Cristo nunca encerra. Ele abre. Abrir é perigoso. A abertura não tem forma fixa. A Matrix precisa de formas. Cristo dissolve formas com presença. E a presença não termina, ela apenas continua se aprofundando. Se você não tentar concluir isso agora, o que permanece? O que fica quando a mente cansa de explicar? Quem observa quando não há pressa para entender? O que acontece se você não procurar o próximo passo? E se o próximo passo for simplesmente permanecer atento? O que exatamente tenta interromper essa permanência agora? Quem ganha quando você se distrai? E quem emerge quando você permanece? Até onde essa percepção pode ir se você não a encerrar? E por que neste ponto, encerrar começa a parecer impossível? Você percebe como tudo em volta parece conspirar para nunca te deixar realmente presente. Como se a atenção fosse sempre sequestrada antes de tocar algo essencial dentro de você. Esse sequestro não é barulho externo, é interno. É a mente girando sem parar para impedir o único movimento perigoso, o reconhecimento. Os arcontes não precisam aparecer, porque o maior triunfo deles é fazer você achar que tudo isso é apenas vida normal. A Matrix funciona melhor quando você normaliza o cansaço existencial e chama de maturidade aquilo que é apenas desistência silenciosa. O demiurgo governa enquanto você confunde adaptação com despertar e sobrevivência com verdade. Jesus Cristo rompe essa confusão quando expõe que o mundo inteiro opera sobre uma base falsa de identidade. O choque não está no que ele diz, mas no que ele retira de você. A certeza de que este sistema é absoluto. Toda vez que você sente medo ao questionar a realidade, algo em você percebe que o chão não é sólido como ensinaram. Esse medo não é sinal de erro, é sinal de proximidade com algo que não pode ser controlado. Os arcontes odeiam isso porque eles não conseguem operar sobre quem não se identifica. Identificação é o combustível da prisão. Consciência é o curto-circuito. Enquanto você acredita ser o pensamento, você é previsível. Quando você percebe que observa o pensamento, você se torna inalcançável. O Cristo gnóstico aponta exatamente para esse deslocamento interno que desmonta o poder sem confronto. Não existe guerra porque não existe inimigo externo, existe apenas véu. O sistema só sobrevive enquanto o véu parece realidade. A religião comum transformou o véu em dogma para impedir que ele fosse atravessado. A adoração substituiu a gnose, porque a devoção cega é segura para a Matrix. Um ser que busca entender ameaça toda a arquitetura invisível. Os arcontes trabalham para que você busque respostas fora, nunca dentro. Por isso, a promessa sempre é futura, nunca presente. O agora consciente é proibido porque nele não existe autoridade externa. Quando Jesus aponta o reino como algo interno, ele implode a hierarquia inteira. Nenhuma entidade controla quem não se submete à própria mente. O demiurgo reina sobre formas, não sobre consciência desperta. Quando isso começa a ficar claro, a mente tenta negociar, racionalizar, espiritualizar. Espiritualizar é um truque refinado para evitar o despertar real. Falar sobre luz é fácil, perder a identidade é insuportável para o ego.
Os arcontes odeiam Jesus porque ele não reforça o ego, ele o dissolve. Ego dissolvido não obedece, não teme, não se ajoelha. A Matrix depende de medo, culpa e esperança futura. O Cristo corta essas três correntes de uma vez. Sem medo não há controle, sem culpa não há submissão, sem esperança futura não há espera. Tudo acontece agora, ou não acontece. É por isso que esse entendimento não pode ser ensinado como teoria. Ele precisa ser sentido como ruptura interna. Quando você sente, algo antigo começa a perder força. A pergunta não é se isso é verdade. A pergunta é por que algo em você reage com tanta intensidade a isso. O que exatamente dentro de você teme que essa compreensão avance mais um passo? Se você não fosse este personagem, o que sobraria agora? E quem estaria no controle se esse eu simplesmente não tivesse mais autoridade? Você sente um peso estranho quando começa a pensar fundo demais. Como se algo tentasse puxar sua atenção para baixo, para a distração, para o medo, para o cansaço sem causa. Isso não é coincidência. Isso é o funcionamento da Matrix, atuando exatamente onde a sua consciência ameaça sair do trilho. Os arcontes não precisam te atacar. Eles só precisam que você nunca pare para perceber. Eles operam, mantendo sua mente ocupada, reagindo, justificando, sobrevivendo. Um ser que apenas reage nunca desperta. O demiurgo, chamado de Yaldabaoth na tradição gnóstica, não é um vilão mitológico, mas o princípio da criação inconsciente, o poder que organiza a matéria sem conhecer o espírito. Ele governa um mundo funcional, mas cego. Jesus Cristo se torna uma ameaça absoluta nesse sistema porque ele aponta algo imperdoável. Este mundo não é a origem última, e você não pertence a ele da forma como foi ensinado a acreditar. O Cristo gnóstico não veio melhorar a Matrix. Ele veio revelar que ela existe. E só essa revelação já desestabiliza toda a estrutura. Quando você percebe que sua identidade não está nos pensamentos, não está no corpo, não está na história pessoal, algo começa a falhar no controle. A prisão depende da identificação total. Os arcontes odeiam isso porque o poder deles termina no momento em que você observa a mente em vez de obedecê-la. Eles só governam enquanto são invisíveis. A culpa constante, o medo de errar, a sensação de nunca ser suficiente, tudo isso são mecanismos refinados de contenção da centelha espiritual. Um ser culpado não questiona a realidade. Jesus rompe isso quando diz que o reino não está fora, não está no templo, não está na autoridade externa. Ele desloca o eixo do poder para dentro de você. É por isso que a figura dele precisou ser transformada em ídolo distante, em objeto de adoração passiva. Um Cristo interno é perigoso demais para qualquer sistema de controle. Os Nefilins, simbolicamente, representam a mistura confusa entre o espiritual e o material. A consciência aprisionada na forma, esquecida da sua origem. É exatamente esse estado que mantém o ciclo funcionando. Enquanto você acredita que é apenas corpo, nome, passado e desejo, a Matrix permanece intacta. O despertar começa quando essa narrativa falha. O medo que surge quando você começa a entender não é sinal de erro, é resistência do sistema. Toda estrutura reage quando perde domínio. O Cristo gnóstico não promete conforto imediato. Ele oferece algo muito mais ameaçador: lucidez. E lucidez desmonta hierarquias invisíveis. Você não é controlado pela força, mas pela distração contínua. O maior triunfo dos arcontes é fazer você acreditar que nunca teve escolha. Quando essa compreensão começa a surgir, a mente tenta correr, argumentar, desacreditar. É o último recurso antes do silêncio consciente aparecer. Silêncio não como ausência de som, mas como ausência de domínio. Nesse ponto, o demiurgo perde autoridade, porque ele governa apenas o mundo das formas e das narrativas. O que Jesus expõe é simples e devastador. Você não precisa lutar contra a prisão quando percebe que nunca foi ela. E se essa inquietação que você sente agora não for ansiedade, mas memória tentando retornar, e se entender isso for exatamente o ponto onde a Matrix começa a falhar dentro de você. Se algo em você ficou inquieto, não ignore. Essa inquietação não é confusão, é fratura no controle. A Matrix só funciona enquanto você passa por ela dormindo. No instante em que você começa a perceber, mesmo sem saber explicar, algo já saiu do lugar. Os arcontes não temem suas dúvidas, eles temem sua atenção sustentada. Eles temem o momento em que você para de reagir e começa a ver. O demiurgo governa enquanto você se identifica com o personagem, mas perde autoridade quando a consciência assume o centro. Jesus Cristo, na gnose, nunca prometeu conforto, prometeu verdade. E verdade não encerra, ela abre. Se você sentiu alívio, é porque algo falso começou a cair. Se sentiu medo, é porque algo antigo está sendo ameaçado. Nada disso é acidente.
Este conteúdo não veio para te convencer, veio para te lembrar. E lembrar não tem volta. Agora, se isso tocou algo real em você, não saia correndo para outro estímulo. Fique mais um pouco. Inscreva-se no canal para continuar atravessando esses níveis, onde a religião não alcança, mas a gnose revela. Deixe um comentário dizendo o que mais te confrontou. Escrever fixa a atenção e rompe o automatismo. Compartilhe apenas com quem você sente que está pronto, porque a verdade lançada cedo demais vira ruído. E principalmente, permaneça atento. O próximo passo não é fora. Ele começa exatamente onde você está agora.